Deus abençoe você e a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa mostrando para você uma matéria, o que vai acontecer nesse dia 17 de maio, às 3 da tarde, aqui em Guarapuava. Social de Guarapuava está chegando aqui no bairro 2000. Atenção, moradores do bairro de 2000. Dia 17/5, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui no campo sintético o Unisocial. No dia 17/5 de maio, às 3 horas da tarde, ficará marcada com esse grande evento para todas as pessoas, juntamente com a sua família. Convide os seus familiares a estarem aqui com você, pois teremos várias coisas nesse evento, como aferição de pressão, orientação jurídica, manicure e maquiagem, recriações infantis, corte de cabelo, doação de roupas, doação de calçados, a banda da FJU estará presente e também várias coisas para as crianças, como pula-pula, kits de doces, algodão doce, pipoca e muito mais. Será uma tarde diferenciada, uma tarde onde você poderá estar conosco. Então deixa aí marcado na sua agenda. Dia 17 de maio, domingo, às 3 horas da tarde, você poderá estar participando desse Unisocial, um evento para ajudar você e a sua família. Detalhe, completamente gratuito. Fazer o bem a alguém é fazer um bem maior a si mesmo. Nós vamos estar já nesse domingo realizando alguns cadastramentos. Nós estaremos realizando várias doações, como você acompanhou aí, e muito mais do que você acompanhou. Então você que é morador ali do bairro 2000, estaremos ali próximo à quadra do Sintético, realizando ali alguns cadastramentos. Já temos várias famílias que foram convidadas, alcançadas. Você, morador do 2000, não fique de fora desse evento. Nós vamos estar lá com a nossa banda FJU, vamos estar ali com o nosso palco. Toda uma estrutura será montada, serão dezenas de voluntários que estarão empenhados em realizar esse evento e fazer o melhor para você que está precisando nesse momento de uma mão amiga. Saiba de uma coisa, Deus não se esqueceu de você. Você é uma pessoa que precisa de luz? Então venha nessa sexta-feira receber essa luz. Através desse ponto de luz, nós vamos realizar uma oração em seu favor. Acabamos de sair de um feriado prolongado, você deve ter feito uma viagem, deve ter descansado, mas agora voltamos à realidade, que são os compromissos do dia a dia. Muitas vezes você é uma pessoa que não consegue dar um passo à frente. Você é uma pessoa que sente a sua vida travada, os seus caminhos trancados, tudo indo de mal a pior. Você quer uma mudança, quer uma virada? Então venha nessa sexta-feira, em especial ao meio-dia. Vamos ao intervalo que fala dessa reunião e também o momento da nossa vigília que acontece todas as sextas-feiras ao meio-dia. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida.
Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, e em todas as igrejas Universal. Serão 33 minutos de poder. Você vai passar por esse corredor. Coloque em tela cheia, por favor. Olha esse corredor aí. São centenas de pessoas que têm passado por esse corredor, pessoas que têm usado a sua fé, pessoas que chegaram na igreja carregados, pesados, aflitos, oprimidos. E essas pessoas, elas não aceitaram a situação, a vida travada. De jeito nenhum. Elas lutaram para mudar e houve essa mudança. Então, essas imagens que você acompanha agora, em tela cheia, está aí o horário, está aí o endereço da nossa catedral. Volta aqui para mim, por favor. Então, o que você tem que fazer é lutar, é tomar atitude e não aceitar essa depressão, não aceitar essa insônia, não aceitar essa enfermidade no seu corpo, esse diagnóstico. Você que não tem paz, que não dorme, você que é uma pessoa infeliz, você vai acompanhar agora a história de alguém que se libertou ao participar. Esse testemunho que nós preparamos em um estúdio, ela vai contar o antes e o depois, como era a sua vida, até chegar a esta vigília de libertação. Meu nome é Leodi e eu tinha que ser muito mais rápida do que o lixeiro para mim defender o pão de cada dia para os meus filhos catando lixo na rua. Eu tinha uma revolta porque eu achava que toda essa questão dessa pobreza era porque o meu pai não tinha condições de dar uma vida melhor para a gente. Então eu saí de casa e fui buscar uma vida melhor. E aí eu cheguei na minha fase adulta, nada tinha mudado ainda. Foi quando eu conheci uma pessoa, né, que me acolheu, me ajudou a cuidar do meu filho e aí sim a gente me ajudou a cuidar do meu filho, eu me casei com ele e ali nós tivemos a ideia de alugar um terreno e construímos uma casa. Eu tive uma outra filha, quando essa minha filha completou 2 aninhos, ele veio a falecer. Foi aí que eu perdi o meu chão. Então, para minha sobrevivência, eu tive que sair para a rua para catar reciclagem, para poder trazer o sustento para os meus filhos. Junto a isso, por conta dessa situação, eu recebi uma ordem de despejo, porque daí eu já não conseguia mais pagar o aluguel. É uma frustração muito grande, porque quando eu achava que em ter encontrado aquela pessoa, eu ia ter o que eu não tive na minha infância, como por exemplo, né? Então eu achava que eu estava segura. E quando eu me vi perdendo aquela pessoa e com 2 crianças pequenas para criar, então assim, a frustração foi muito grande. Começou a abrir assim dentro de mim um vazio, um desespero, porque eu tinha que trazer o sustento para os meus filhos e as consequências daquela situação começou a chegar. Eu inclusive recebi uma ameaça que eu ia perder meus filhos por conselho tutelar, porque eu tive que ir para a rua para catar reciclagem. Então, assim, eu saía na rua, era eu na frente, abrindo saco de lixo, para catar reciclagem e o lixeiro atrás de mim. As pessoas davam pão velho. Então, assim, a gente acabava aceitando, porque era o que a gente tinha, não dava para escolher. Eu fui enfrentando aquela situação da maneira que eu conseguia. E a maneira que eu conseguia era acalentar os meus filhos, acalmar eles e catar reciclagem. Então, quando eu abria aqueles sacos de lixo, né, eu ficava, meu Deus, eu tô aqui mexendo com o lixo de alguém que já se alimentou bem e tá aqui, né, as embalagens, a latinha, o papelão,
os frascos de plástico, porque eu não tive uma pensão alimentícia, eu não tive ajuda governamental. Eu cheguei aí no INSS para ver se eu tinha algum recurso, eu não tinha. Então, assim, eu não tive nenhum recurso, nenhuma ajuda de ninguém. Aquele desespero chegava em mim, mas eu olhava para as crianças e eu não podia sequer chorar perto deles. Então, na hora do meu desespero, eu colocava eles para dormir, e aonde que eu entrava no banheiro, e a dor era muito grande, chegava a ser física, e ali eu chorava. Eu rolava no chão de dor. Diante dessa luta toda, eu conheci uma pessoa que me falou da Igreja Universal. Era uma pessoa que já tinha já tinha sido da Igreja Universal, e ela me falou. E me fez o convite, falou, olha, se eu fosse você, eu ia lá. Porque lá há maneiras de mudar de vida. Vai lá. Diante daquele vazio, daquele desespero, aquilo foi apertando, falei, eu vou lá. Para mim, assim, entrar naquela quarta-feira na Igreja Universal, para mim, eu entrei no céu. Então, eu vi, assim, o pastor pregando, o homem de Deus. Para mim era como se eu tivesse visto Jesus, como se eu tivesse ouvido ele falar assim, você veio, eu te chamei, você veio. A palavra que vinha, ela vinha diretamente para mim, ela falava muito comigo, sabe? Para uma pessoa que estava assim, totalmente desesperada, eu senti paz, eu senti calma, e eu percebi, o meu entendimento começou a abrir ali. Quando ele falou do Espírito de Deus que vinha morar dentro da gente, que era o próprio Deus, poxa, eu quis muito. Então ali eu fiquei ouvindo as direções que foi passada. Ele falou de libertação, Inclusive fez um convite para voltar na sexta-feira. Fez o convite, falou também no domingo. E eu me senti assim, desafiada. Então eu falei, eu vou. Porque eu comecei a entender, esses 3 dias para mim foi o suficiente para mudar o meu pensamento. Porque o pensamento que eu tinha a meu próprio respeito, que eu não era capaz, que eu não ia dar de conta diante daquela situação, que eu era lixo, mas quando, nesses 3 dias, eu percebi que dentro de mim havia valor, eu era alguém preciosa para Deus. Porque foi essa palavra que foi passada. Meus filhos também tinham valor. Então, para mim, foi algo assim maravilhoso, porque além de eu estar trazendo a cura para mim, eu consegui trazer meus filhos. Meus filhos foram para a escola infantil. Então, assim, eu estava sendo tratada, meus filhos também. Para mim mudar aquela situação aqui fora, eu precisava de direção. E essa direção, ela só ia vir se eu tivesse, aqui dentro o Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar. Eu catava reciclagem durante o dia, E aí, assim, mesmo chegando cansada, eu ia para a igreja, porque eu queria buscar o Espírito Santo. Então, assim, quando o pastor chamava lá na frente, você que quer o Espírito Santo, vem aqui. Se despoja de você. Tira tudo que tem aqui dentro. Então, ali eu vi uma oportunidade para mim tirar tudo. Não só daquele momento, mas desde a minha infância. Eu estava compreendendo que Deus era muito grande e eu ficava, como que Ele vai vir habitar dentro de mim? Como que Ele vem habitar dentro de alguém que estava perdida, que estava cheia de tantas tristezas, rancores, mas era para mim entregar tudo ali naquele altar, toda a minha vida. E aí eu entreguei. Quando eu tirei tudo de dentro de mim, quando eu me esvaziei de dentro de mim, Ele veio sobre a minha vida. Ele entrou dentro de mim, que eu olhei para cima e eu falei, meu Deus, o Senhor veio habitar dentro de mim. E aí eu vi quando Ele falou assim, eu sou seu pai, você é minha filha. Ele tinha me recebido, Ele tinha me aceitado. Então foi ali que Ele entrou dentro de mim, aquela alegria do Espírito Santo inundou o meu ser, transbordou. Então, para mim, aquele altar foi uma oportunidade muito grande. Eu já não via mais o lixo como lixo. Eu via o altar como uma oportunidade para a minha vida espiritual e também Ele me deu entendimento. Eu comecei a ver aquele lixo e comecei a pensar diferente. Eu falei, eu posso fazer diferente. Eu comecei a ver aquele lixo
E eu falei, eu vou transformar esse lixo. Deus me deu entendimento para me transformar o lixo em matéria-prima para um novo produto. Deus me deu também condição de ter pessoas trabalhando comigo e para mim. Para quem foi despejada, Deus me deu também o entendimento para mim trabalhar com construção de casas. Então, assim, o Espírito Santo, ele foi além. Ele me surpreendeu grandemente. Meus filhos, minha filha que eu ia perder por conselho tutelar, meus filhos, hoje eles estão bem. Minha filha fez faculdade. O Espírito Santo me deu a direção de poder dar estudo a ela. Então, assim, Deus fez além do que eu imaginava. Daquele lixo, Deus me reciclou. Hoje eu faço parte da evangelização, hoje eu cuido de evangelistas, hoje eu tenho prazer em falar de Jesus para alguém que estava no lixo como eu, levar ela até o Senhor Jesus, levar ela a se batizar, a se entregar, levar ela a receber o Espírito Santo e poder ter ela no mesmo grupo que eu, me ajudando a cuidar de outras almas. Então, para mim, não tem preço, nenhuma conquista que eu alcancei. Deus me deu carro, casa, empresa, mas nada disso se compara ao Espírito Santo. A maior riqueza que Ele me deu está aqui dentro. E porque Ele me deu essa riqueza, hoje eu consigo passar isso para as pessoas. Então esse tem sido o meu maior prazer. Em especial ao meio-dia, nós vamos estar com uma equipe de fé. Nós vamos estar ali com 33 formando o corredor. Eu queria já que a nossa equipe aqui preparasse, queria já que os pastores que estão me acompanhando aqui também, que estão comigo aqui no estúdio, já fizesse a convocação dos 33 iluminados. Quando você passar por esse corredor, segurando ali o seu ponto de luz, você vai ser um grande testemunho. Nós vamos começar essa reunião adorando a Deus, determinando que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e também nós vamos determinar que nesta reunião você vai contar a sua vitória. Prepara o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos orar junto com o pastor Alexandre Amaro e nessa oração que nós vamos fazer, já vamos determinar que você venha ser curado. Você que está me acompanhando do hospital, você que está me acompanhando nesse momento de um presídio, da sala da sua casa, do seu smartphone, você que está me acompanhando nesse momento através do YouTube, através desse programa que está chegando até a sua casa e alcançando e abençoando a sua família. Você que me acompanha aqui do centro-sul do estado do Paraná, especificamente da cidade de Guarapuava, como também aí da cidade de Umuarama. É a maior oportunidade para você vencer, tá certo? Vamos então a essa história e voltaremos já nos preparando para o momento da oração. Meu nome é Natalia, tenho 30 anos e eu sou assistente de departamento pessoal. Eu cresci num lar que não tinha estrutura, né? A minha mãe saía, deixava a gente em casa, que ela ia namorar, ia para os bares e eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos. Ela se separou do meu pai, eu era muito nova, então eu tenho poucas recordações dele. E assim eu cresci sem nenhuma proteção, sem nenhum exemplo, sem nenhuma referência de pai, né? E eu cresci com uma revolta muito grande dentro de mim. E ao mesmo tempo tinha um vazio, eu tinha muito ódio de toda aquela situação que eu vivia. Tinha ódio da minha mãe, tinha ódio dos meus familiares, cresci com mágoa deles. E aquele vazio, né? Porque não tinha ninguém que cuidasse de mim, a minha mãe não cuidava de mim, eu não tinha um pai para cuidar de mim. E eu tentei preencher esse vazio com várias coisas, né? Procurei com amigos, em baladas, e aos 12 anos eu usei a droga pela primeira vez. Me apresentaram a maconha, e da maconha eu comecei a usar cocaína, a beber, a fumar. Cheguei a usar cola, lança-perfume e eu fui ficando mais agressiva, mais nervosa. Cada balada, cada noite que eu saía, eu conhecia uma pessoa diferente e saía com ela, tentando preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. E vários relacionamentos fracassados, destruídos,
ao ponto de eu achar que eu não seria feliz com homem nenhum, né? E então comecei a me relacionar com mulheres, achando que assim eu seria feliz. E aquele vazio cada vez mais só ia aumentando dentro de mim, ao ponto de eu pensar em suicídio. Porque eu achei que para minha vida não tinha mais saída, que eu achei que eu não seria mais feliz, e a única alternativa para mim era se eu morresse. Pensei algumas vezes no suicídio, mas como eu tinha medo da morte, tinha medo de morrer, eu não tinha coragem. O fundo de poço foi quando eu passei a me envolver com os traficantes para poder usar droga. E até que um dia eu recebi o convite para participar de uma reunião na Igreja Universal. Chegando lá, eu fui muito bem recebida, eu me senti acolhida, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que ali eu encontrei um porto seguro. Eu encontrei aquilo que eu estava procurando, né? E eu comecei a participar das reuniões de libertação. Dentro de mim havia uma sede de conhecer a Deus, havia uma sede de mudar de vida, porque eu não aguentava mais aquela situação que eu estava vivendo, né? E para mim não via mais nenhuma saída. Então eu decidi me entregar para Deus, me batizei nas águas, larguei as más amizades, abandonei os vícios. Algo que foi muito importante também, que foi preciso para minha libertação, foi pedir perdão para minha mãe, porque eu tinha mágoa dela. Então eu cheguei até ela e pedi perdão para que eu pudesse ver, até mesmo ver ela de uma outra forma, né? Que ela também precisava de ajuda, assim como eu. E aí eu me dediquei a buscar o Espírito Santo, eu me dediquei na leitura da Palavra de Deus, eu li alguns livros, né? Entre eles O Perfil do Jovem de Deus, O Discípulo do Espírito Santo. Eu li o livro Aliança com Deus também, que eu queria saber mais, eu queria conhecer mais. Eu lembro que eu via as pessoas recebendo o Espírito Santo, conhecendo a Deus, e eu falava, poxa, eu quero, né? Eu quero essa nova vida, né? Eu quero ter isso dentro de mim. E ao mesmo tempo que eu tinha também essa sede, vinha aqueles conflitos, aquelas inseguranças, né? Porque vinha aquele pensamento, eu não mereço o Espírito Santo, né? Outra pessoa merece, eu não. Eu sempre falava para Deus, né? Nas minhas orações, eu não tenho pai, eu não sei o que é ter um pai, eu não tenho ninguém que cuida de mim, eu tenho uma mãe, mas é como se eu não tivesse. E até que um dia, eu buscando o Espírito Santo, Deus ele me fez lembrar daquele versículo que o Senhor Jesus disse, qual pai que quando o filho pede pão, ele dá uma pedra? E ali a partir daquele momento eu criei. Né? E eu criei que Deus ele entrou dentro de mim. A partir daquele momento eu passei a ter paz. A partir daquele momento os meus pensamentos mudaram, o meu coração, tudo dentro de mim mudou. Aquele vazio ele foi preenchido, né? Aquele vazio Deus ele completou e me deu paz, me deu alegria, mudou os meus pensamentos. A partir daquele dia eu mudei, eu me tornei uma nova Nathalie. E hoje eu não preciso mais me drogar, eu não preciso mais beber, eu não preciso mais ir para as baladas para me sentir feliz, né, para ter paz, porque hoje a paz mora dentro de mim. Não tem mais essa necessidade de ter alguém para me fazer feliz, de ter alguém para me sentir bem, porque o Espírito Santo ele já me preenche, né? Ele já me completa, então eu não tenho mais essa falta, essa necessidade de estar com alguém para ser feliz, de ter alguém por perto. Né? E o meu relacionamento com a minha mãe também mudou. Antes eu tinha vontade de agredir ela, né? Tamanho ódio que eu tinha por ela. Hoje não, hoje eu abraço, eu beijo, tenho um bom relacionamento com a minha mãe. E a Igreja Universal, ela foi muito importante para mim porque foi através dela que eu conheci a Deus. Foi através dela que eu cheguei, né? Que eu me libertei, que a minha vida foi transformada, né? Que eu conheci o Senhor Jesus. E Ele para mim é tudo. Eu não troco por nada, por ninguém, eu não preciso de coisas, de pessoas para me fazer feliz, para levantar minha autoestima, porque Ele dentro de mim já me supre em tudo. Antes eu tinha medo de morrer porque eu sabia que a minha alma não estava salva, mas hoje eu não tenho mais medo, né? Hoje eu sei que o Senhor a quem eu sirvo e é esse o Senhor que vai me buscar, né? Quando eu morrer.
É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, quando o Senhor criou o homem, o Senhor mesmo disse que não seria bom que ele ficasse só e criou a mulher. Existe, meu Pai, a alegria da união. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em favor desta pessoa que está passando por um problema sentimental. Ela se sente sozinha, ela se sente mal porque não tem ninguém ao seu lado. Dá a resposta a este clamor, a esse anseio do coração dela. Dirige os seus passos, abençoa os seus relacionamentos, que em nome do Senhor Jesus, através desta oração, ela seja abençoada e que haja, meu Pai, alegria no seu coração e que esta água seja ungida para abençoar a todas as pessoas, sejam elas solteiras, casadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e seja abençoado. E que esta bênção permaneça na sua vida, seja ela sentimental, física ou espiritual. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Quero fazer o convite para você estar conosco nessa quinta-feira, onde às 19h30 teremos uma reunião especial com o Bispo Renato Cardoso e a Dona Cristiane. Os professores do amor, eles estarão realizando uma palestra toda especial. E não podemos esquecer que nesse mês de maio, especificamente no dia 24, será o domingo de Pentecostes, aonde o nosso santuário estará preparado para receber você e sua família e para todos serem cheios da presença de Deus. Eu fico aqui com a minha participação. Nosso endereço aparece no seu vídeo, Rua Padre Chagas 3536, e você vai ficar agora com as imagens do Teatro Municipal aqui de Guarapuava, Carina Primac, aonde no dia 24, a partir das 4 da tarde, nós vamos ter o Mega Dance 2026. Até lá! Está chegando o grande dia, o Mega Dance 2026. E nós estaremos realizando esse evento todo especial aqui no Teatro Municipal de Guarapuava. E nesse dia nós teremos várias apresentações e, claro, a nossa banda da FJU estará marcando presença nesse Mega Dance. Teremos disputa de apresentações de danças e, é claro, a entrada é gratuita. E não se esqueça que teremos também premiações para as pessoas, juntamente com seus familiares, que estarão conosco neste dia 24 de maio, às 4 horas da tarde. Eu espero você.